Gravando. Bom, então, Terminou? alô, pode desligar para mim, fazendo favor, o microfone, para não ficar dando ruído no fundo lá. E se alguém tiver alguma dúvida, como eu não estou enxergando mais nada, só a minha tela, manda no zap para mim se tiver alguma questionamento. Então, eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores, Fabiano, entra aí, Fabiano. Eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores do metabolismo, transporte de gorduras, né? De lipídios. Então, nós descobrimos que os lipídios, eles são transportados na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos, nesta forma aqui, na forma de quilomicrons, tá? Digo, de lipoproteínas. E o que é essas lipoproteínas? Essas lipoproteínas, elas são constituídas por uma proteína chamada apolipoproteína. Ela tem na sua composição fosfolipídios e no seu interior, ela carrega no interior dessa estrutura, ela carrega colesterol livre, não esterificado, e triglicerídeos, que muitas vezes vocês vão observar, está com esse nome aqui, ó, triacilgliceróis. Na verdade, são três ácidos graxos ligados a um glicerol, né, que são os triglicerídeos, que é a forma da gordura mais comum encontrada nos alimentos. Então, por que o organismo nosso fez essa adaptação para transportar lipídios? Porque os lipídios são insolúveis, né? Então, quando você tem uma alimentação que a gente chama de ciclo exógeno, quando você se alimenta, que você está ingerindo lipídios, ele vai ser absorvido lá no duodeno pelas células intestinais e essas células vão metabolizar os ácidos graxos e formar os primeiros lipoproteínas, que são os quilomicrons, certo? Que são partículas bem grandes de lipídios. E, posteriormente, esses quilomicrons, eles são transportados por todo o corpo e eles vão perdendo esses triglicerídeos vão passando esses triglicerídeos que estão aqui dentro, por tecido adiposo, para as glândulas mamárias e para os músculos. Consequentemente, ele vai diminuindo de tamanho. E daí ele muda de nome, ele passa a ser quilomicron remanescente. O que é? Depois que ele já passou por todas as células, ele vai daí ser encaminhado para o fígado. E lá no fígado, que entra no ciclo endógeno, esses quilomicrons vão ser metabolizados por uma série de enzimas em VLDL, que significa, porque está aqui em inglês, né? Very low density lipoprotein. Então, a lipoproteína de low density, baixa densidade, de very low, muito baixa densidade. Tá? Então, a tradução é essa mesmo, muito baixa densidade. Lipoproteína de muito baixa densidade. E nessa lipoproteína, nós percebemos que todas elas têm concentrações de lipídios e de proteínas diferentes, certo? Então, à medida que essas lipoproteínas vão circulando, e ela vai perdendo triglicéridos para o nosso organismo, porque o triglicerídeos é a forma que o nosso organismo utiliza de reserva energética. Então, essas lipoproteínas, ao transportarem por nosso corpo, elas vão armazenar no tecido adiposo e no músculo, tá? E isso depende muito também do metabolismo da pessoa. Se a pessoa estiver em catabolismo, ela vai queimar. Se ela tiver em anabolismo, ela vai armazenar, né? Vai crescer, vai aumentar o tecido adiposo. E depois, à medida que ela vai transportando e vai saindo triglicerídeos de dentro dessa lipoproteína, ela vira um LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade.
Low Density Lipoprotein, lipoproteína de baixa densidade. E essa lipoproteína é que é a responsável por transporte do colesterol para todas as células do nosso corpo. É o LDL que faz esse transporte, porque ela é uma partícula que tem a maior concentração de colesterol das lipoproteínas. E o HDL, ele é sintetizado pelo fígado, também igual o VLDL e o LDL, e o HDL, ele faz o ciclo reverso. O que é o ciclo reverso? Ele faz esse reverso. Ele retira o excesso de colesterol do corpo que não foi utilizado, né? Porque às vezes a quantidade já foi suficiente, ou pelo excesso de colesterol que você ingere na dieta, ele acaba retirando esse excesso de colesterol e devolve lá para o fígado para ser excretado na forma de sais biliares, certo? Lá na vesícula biliar. Então, nós temos praticamente 4 principais lipoproteínas. E essas lipoproteínas, elas têm concentrações diferentes. Então, a composição delas sempre é proteína, fosfolipídio, colesterol, éster de colesterila e triacilgliceróides, que são os triglicerídeos. Então, você observa que aqui é colesterol livre e aqui é colesterol esterificado. Você observa que nos quilomicrons você tem uma baixa quantidade de proteína. Já no HDL, que é o de alta densidade, ele tem muita proteína. Por isso que eles falam que o colesterol HDL é o colesterol bom, né? Porque ele está retirando o excesso de colesterol da circulação. Mas, todos nós sabemos que o colesterol, ele tem sua importância no metabolismo, mas o excesso de colesterol na circulação pode gerar mais colesterol LDL oxidado, e isso daí pode causar aterosclerose, certo? Então, depende muito da qual foi a fonte, qual que é a principal fonte da sua alimentação. E hoje em dia, sabe-se que o excesso de carboidrato está ligado diretamente à oxidação dessas partículas de LDL aqui. Então, continuando. E em relação às proteínas, a lipoproteína que tem mais proteína é o HDL, né? Que faz o ciclo reverso, que é a retirada de colesterol dos tecidos e leva de volta para o fígado excretar na bile. Depois, a gente observa que do colesterol livre e éster de colesterol, o que tem mais concentração aqui é o LDL. O LDL tem em torno de 45% da sua composição colesterol, e ele tem pouca quantidade de triglicerídeos. Os quilomicrons são os que têm mais triglicerídeos. E o VLDL, ele tem uma composição intermediária de colesterol e triglicerídeos, é meio igual a concentração. Então, está aqui em torno de 20% e aqui em torno de 50%, tá? Então, essas partículas, elas mudam de tamanho em função, quanto mais triglicerídeos ele tiver, ácido graxo, maior vai ser o tamanho da partícula. Quanto menos triglicerídeos, menor vai ser o tamanho, maior vai ser a densidade dela, né? Então, essas lipoproteínas, elas são ligadas a várias proteínas, as apolipoproteínas. Isso aqui eu não vou entrar, assim, de forma mais profunda, porque vocês vão ver isso quando vocês forem ter bioquímica clínica, e daí vai entrar de forma mais detalhada nesse assunto. Por enquanto, a gente fica satisfeito se vocês entenderem que a forma de transportar lipídios na corrente sanguínea é na forma de quilomicrons, tá? Que esses na forma de lipoproteína, e que você tem os quilomicrons, o VLDL, o LDL e o HDL como as principais lipoproteínas da nossa circulação sanguínea.
E daí, como que funciona isso? Vamos ver aqui. Toda vez que você se alimenta com a gordura da sua dieta, a gordura ela vai ser metabolizada, catabolizada lá no intestino, lá no duodeno. E lá no duodeno, certo? Que tem o pH ideal para absorção de gorduras, que é o pH alcalino. E é lá no duodeno, que é o intestino delgado, que você tem as células chamadas de enterócitos. E essas células, elas que vão ser responsáveis pela síntese de quilomicrons. Então, quando uma gordura penetra lá no intestino, a vesícula biliar secreta ácidos biliares e sais biliares, juntamente com o pâncreas, que vai liberar enzimas para quebrar essa gordura, que quando a gente se alimenta, a gente não pega a gordura na forma de reduzida, a gente pega macromoléculas. E daí, junto com os sais biliares e a lipase, vai ocorrer a quebra da gordura. A gordura é quebrada em estruturas menores, chamadas de micelas, certo? Então, a micela são pedaços reduzidos de gordura ligados com ácidos graxos. E esses ácidos graxos, desculpa, com esses ácidos biliares. Esses ácidos biliares conseguem fazer com que essa gordura penetre dentro do enterócito, certo? E lá no enterócito ocorre a ligação do triglicerídeos, né? Triacilgliceróis, do triglicerídeos, junto com proteínas, aqui a proteína, formando os quilomicrons. Então, é importante se observarem aqui que os quilomicrons, eles são formados apenas pela via exógena, que é a via que você ingeriu através do trato gastrointestinal, quando você se alimenta. A gente chama de via exógena. É interessante vocês observarem que dentro do nosso organismo ocorre a síntese de LDL, VLDL, IDL e HDL sem sofrer a influência da alimentação, certo? Tem o ciclo próprio nosso lá, tá? Então, cerca de uma grande quantidade do colesterol, o colesterol que a gente dosa no laboratório, menos que 40% é da alimentação, os demais é o próprio organismo que fica sintetizando e gerando esse ciclo aqui. Porque dependendo da necessidade, por exemplo, precisa produzir testosterona, ele vai, o seu fígado vai liberar mais VLDL para gerar LDL e parar lá nas glândulas para produzir hormônio. Tudo isso aqui, tudo influenciado por hormônios, certo? Então, você tem a insulina, o glucagon, influenciando a adrenalina, certo? Tudo influenciando no ciclo metabólico dos lipídios. Então, os quilomicros, eles são a única lipoproteína que é formada através da alimentação. As demais são a partir do fígado. O fígado que vai regular a síntese dessas outras lipoproteínas, tá? Uma vez o quilomicro caindo no vaso sanguíneo, né, através do enterócito, ele vai penetrar no vaso sanguíneo ou nos vasos linfáticos, ele vai ser inicialmente transportado. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ele vai ser inicialmente transportado para os miócitos, os adipócitos, para as glândulas mamárias. Então, ele vai lá para os músculos cardíacos, para o músculo esquelético, ele vai para o tecido adiposo e vai para a glândula mamária. Depois que ele passou por todos esses tecidos, o quilomicro remanescente, o que sobrou desse processo, ele vai ser transportado até o fígado.
Ele vai ser transportado até o fígado. E lá, e assim encerra-se a via exógena, que é a via que sofre influência da alimentação. Daí esses quilomicrons, então, uma parte ele vai ser absorvido pelo corpo e a outra parte ele vai para o fígado. E lá no fígado é que ele vai ser metabolizado por uma série de enzimas, certo? E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que quando o quilomicron está circulando, ele é muito rico em triglicerídeos. Ele vai perdendo triglicerídeos. E quando ele chega aqui no fígado, ele já tem uma quantidade de triglicerídeos menor e uma quantidade de colesterol maior. Daí ele é metabolizado em VLDL, o VLDL cai na corrente sanguínea e começa a distribuir os triglicerídeos que tem dentro da molécula dele. Para a glândula suprarrenal, para as gônadas, vai distribuindo colesterol também, porque nas gônadas para produzir hormônio sexual, vai para o músculo, certo? Como reserva energética, e vai para o tecido adiposo também como reserva energética. Então, o VLDL, ele vai, à medida que ele vai perdendo triglicerídeos, ele vira LDL. E o LDL é que é o responsável pela levar o colesterol e os triglicerídeos, né, que é a lipoproteína de alta densidade, de baixa densidade, para as glândulas, para o músculo, para o tecido adiposo, para todas as células. Feito isso, o fígado começa a produzir HDL. Vocês têm que imaginar que isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? À medida que vai sendo, você tem uma taxa aumentada de LDL, seu organismo vai sintetizando HDL para excluir, para retirar o excesso. Então, uma vez que foi feito esse transporte, o fígado começa a produzir HDL, e o HDL, ele faz o transporte reverso de colesterol. Então, quer dizer, o VLDL e o HDL, eles levam colesterol para o tecido. E o HDL, eles retiram o excesso de colesterol do tecido e levam de volta lá para o fígado, e lá no fígado ele vai para a via enterohepática virar de novo sal biliar. Tá? Então, esse ciclo, dessa forma, ele fica completo. Então, você ingere quilomicrons, os quilomicrons vêm, são distribuídos por todo o corpo, vão perdendo triglicerídeos, depois eles vão até o fígado, no fígado eles são metabolizados em VLDL, que daí já é a via endógena, esse VLDL vai perdendo triglicerídeos, vira LDL, o excesso de LDL volta para o fígado, para de novo formar um ciclo, e, enquanto isso, o fígado produz mais HDL, que faz o transporte reverso, que é a retirada de colesterol excedente das células, o que está sobrando, e devolver para o fígado para, de novo, vir a fazer o ciclo. Essa via endógena, ela ocorre independente da alimentação, independente da quantidade de quilomicrons. Ela vai girando isso daqui. Por isso que tem muitos pacientes que não oscila o colesterol permanece em valores altos, mesmo ele retirando totalmente da alimentação alimentos ricos em colesterol e gordura. Muitas vezes não resolve, porque essa via endógena, o fígado tem a propriedade de sintetizar VLDL para virar LDL. Ele pode retirar outras gorduras para produzir isso daqui, certo? Então, dessa forma, a gente encerra a parte de lipídios, tá? E, voltando aqui, vocês têm alguma dúvida? Ficou claro ou ficou mais sofrível? O que acharam? Alô? Tem alguém aí? Ficou bem claro. Entendeu agora? Sim. Entende?